Então, assim, erros, né, frequentes que geram esse consumo indevido. Esses problemas aí de escrituração, né? E o que é mais frequente a gente observar nessas questões aí ligadas à NFC. Primeiro aspecto, assim, a gente chegou a falar até um pouquinho sobre ele, NCM incorreto. Tem muitas empresas que não acompanham e ficam fazendo validação de NCM que já está fora da lista, que ela não atualizou, e tenta insistir, gera consumo indevido. O Jetim também está ampliando isso. Então, assim, e o problema que essas NCMs Jetim incorretos, que fatalmente você também vai estar com classificação fiscal e situação tributária errada, entendeu? Então, vamos aqui acompanhar, né, essa situação, que é interessante, assim, essa perspectiva de ter essa classificação, essa questão do NCM correto, que ocorre muito esses problemas, e o problema, assim, não é nem só o erro, é a questão de algumas empresas ficarem bloqueadas e ter que, aquele negócio, você tem que achar ali que o canal onde que a Soraya trabalha, mandar ali a mensagem, a Soraya vai ter que analisar por quê, então isso pode até demorar mais tempo do que se ele corrigir isso e ficar com a frente de loja parada, é complicado, entendeu? Deixa eu ver aqui. Outro aspecto interessante, deixa eu só é, a gente está atento na questão do número de série. O número de série, o que eu falo que tem essas questões que tem alguns erros, né? Porque muitos contribuintes utilizam o número de série, apesar de série hoje ser dispensável, para você demarcar os caixas. Caixa 1, série 1, caixa 2, série 2, porque é fácil para fazer aquilo que a Soraya falou. Eu preciso de uma outra nota, eu preciso buscar a segunda via de nota, eu preciso de um produto ali que eu estou com dúvida, que teve um erro em determinado caixa. E aí, quando ele não faz essa série, né, para vincular os caixas, ele acaba sugerindo uma questão mais de erro, né? Então, assim, ele não consegue achar, fica mais complicado achar. Então, é uma solução, às vezes, que é colocado como número de série. Mas vai, Soraya, eu vi que você levantou a mão, pode comentar. Bruno, essa questão do consumo indevido é até interessante, porque às vezes o contribuinte não tem muita noção de quando ele está transmitindo o documento fiscal, ele está dividindo espaço com uma série de outros contribuintes que estão fazendo, né, que estão emitindo também, né? E às vezes, ele tem urgência em fazer isso, aí coloca algum mecanismo de automação, né? Automatiza isso. E aí, muitas vezes, cai nessa situação de consumo indevido, aí entra em contato lá com o meu setor, porque normalmente está ligado, em geral, é ligado a algum documento fiscal eletrônico mesmo, né? Aí o que que acontece? Aí ele chega nervoso, né? Bravo, porque acha que é culpa da Cefaz. E não é, e a gente explica, né? Mostra o roteirinho, o que, é que ele tem que fazer, né? Respeitar aquele tempo. Aí o cara até se acalma depois, né? Aí fica mais tranquilo. Uhum. Então, beleza. Aí já até conversei aqui com a Daphne. A Daphne vai fazer o sorteio aqui pra gente. Ela vai ficar com softwares. É, e aí, assim, eu estou passando aqui para ela. Aí depois ela vai falar, mas no final, Daphne, no finalzinho, aí você comenta quem que foi o sorteado do livro, nós vamos fazer sorteio aqui. E aí isso que a Soraya falou, que é muito importante mesmo, não segue, e aí fica aquele estresse. Ó, eu já tive situações que a empresa mudou que é aquele negócio, eles acham a gente em qualquer lugar. Você pode estar escondido, carnaval, férias, mas quando fecha a frente de loja do contribuinte, ele precisa daquilo, é a renda dele, ele te acha em qualquer lugar. E aí, assim, eu lembro que era uma atualização de CFOP, ele ainda continuava utilizando o CFOP errado, e aí não estava podendo autorizar, ele estava tentando, ele me localizou, mas assim, ele insistiu, então ficou bloqueado permanentemente, até ele me localizar, nisso ele perdeu quase a tarde toda dele sem venda, só trabalhando em contingência. Lembra aquilo que eu falei? Se você está em contingência, depois vem o retorno se você não acerta também, vai escriturar a nota com problema, vai ter problemas lá na frente que você só está colocando.
Uma informação interessante assim, que também é que existe a nota fiscal conjugada, alguns estados que regulamentaram com alguns municípios, que aí é quando é o CFOP 5933, que é o quê? É o produto e o serviço na mesma nota. Nem todo município utiliza, mas né, é uma opção que existe. E às vezes tem uns erros assim, que às vezes a empresa coloca só o serviço. Isso teve até um bloqueio agora para alguns estados não permitir isso. Se ela subisse só com o serviço, ela não conseguia emitir. Porque o que acontecia? Ele usava isso para omitir receita para a prefeitura. Vamos dizer, eu chego lá e peço um serviço que eu fiz numa oficina mecânica. Ele fazia a nota fiscal de serviço no valor de R$ 1.000. Mas o Estado não cobra imposto em cima de serviço, né? Aí essa nota chegava para o Estado não tinha problema. E quando ele ia declarar a nota que ele preenchia, às vezes até em papel, para a prefeitura, ele colocava que o serviço era R$ 1.000. Quer dizer, R$ 1.000, R$ 100. Então, teve várias fraudes assim que eram nesse CFOP 5933. Por isso que alguns estados travaram. Você pode usar a conjugada quando tem convênio Estado-município, fora não. Entendeu? Outras questões que tinha uma questão muito de erro era o seguinte: vocês sabem que a NFC ela pode ser autorizada em lotes até de 50 notas. E aí tem essas duas formas de autorização. Síncrona é a mesmo pedido de autorização que vai, ele volta. Então é um caminho só. Eu fui, tá autorizado, fiz, pode mandar? Sim, veio o retorno, numa comunicação só. Assíncrona não. Eu mando e espero a resposta. São duas comunicações, eu conversando com o fisco e o fisco conversando comigo. A assíncrona geralmente tem mais propensão a gerar erro, mas ela é mais viável e mais utilizada por empresas do comércio, empresa a empresa, né? Principalmente a nota fiscal eletrônica, porque aí tem crédito, tem tempo, você trabalha. Então, utilizar a assíncrona. O problema é que tinham vários contribuintes que utilizavam esse modelo assíncrono da nota fiscal eletrônica na NFC para autorizar uma nota só. E aí vinha com mais problema, ele ficava ali agarrado, tinha questão. E hoje, praticamente alguns estados, né, que aderiram já colocaram toda a nota fiscal eletrônica de consumidor só no síncrono. Então isso é importante mais para os desenvolvedores entender, para que se ele não migrou ainda para o síncrono, o faça, porque o fisco vai também praticamente mudar de toda essa situação. Agora, essa situação aqui que eu vou falar, ela é um problema que tem muito aí posto de combustível, que é a global. Que esse daí é um resquício ainda do ECF, né? Que era o CEFOP 5929. Alguns estados até acabaram com ele. Já acabaram com o CEFOP 6929 e o CEFOP 5929 alguns estados ainda permitem, que é o quê? Você passa primeiro na NFC, mas você precisa de crédito. Lembrando sempre, sempre, NFCE não dá direito a crédito, é consumidor final. Então, NFCE não dá direito a crédito. Se a empresa precisa, ela precisa fazer o quê? Gerar um 5929 vinculado a uma nota fiscal eletrônica NFCE. O problema que tinha muitas notas fiscais globalizadas que eram referenciadas em combustível é que geravam um 5929 e os valores de cupons da NFC não batiam com a globalizada. Por isso que alguns estados aí tinham até umas discussões de documentos inidôneos, né, de empresas de transporte que às vezes pegavam esses cupons e não batiam o que ele colocava de cupom no 5929 com o que era a NFE com esse CEFOP 5929. Então tiveram muitas fiscalizações também nisso. Então é importante ter essa amarração. O que eu estou subindo de NFC está exatamente correspondendo ao total da NFE globalizada referenciada. Alguns estados fazem até esse cálculo. Se você colocou lá que na globalizada a NFE é 10 mil, um crédito em 10 mil, mas você sobe só 3 notas, né, que não dá nem 2 mil, aí não tem como não. Beleza? Então é importante ter essa observação, principalmente nas referenciadas, porque as malhas também vão acompanhar. Essas NFCs que estão referenciadas à nota batem, o crédito está ali, né? Então é importante ter essas situações. Outro erro. Bruno, Pode falar, Sara. é, eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Outra coisa que eu queria colocar para você é que às vezes chegam uns fale conosco dos contribuintes lá também,
quando acontece algum erro na emissão da NFCE, né, para o consumidor, e só tem 30 minutos para cancelar, né, muito pouco, né, tempo meio curto. E aí acontece algum problema e eles querem acertar. Existe alguma situação, e esse acerto, normalmente, ele é feito via NFE, não é isso? Ou tem alguma exceção a isso? Porque às vezes a Não. gente lá na Sotac fica conversando, aí bate aquela dúvida. Regra geral é 30 minutos, né? Não tem circulação, 30 minutos. Existe Certo. situações que tem dois modelos. Existe um modelo extemporâneo, mas esse extemporâneo em algumas situações muito específicas que você teria que fazer internamente na Cefaz. Em regra, sim, vou falar porque você já conhece o sistema. Lá dentro do RPE, entendeu? Mas aí você vai Ah, ter que tá. assumir toda essa. Tem que ser uma coisa muito específica para você ampliar o prazo para ele, entendeu? Em Sim. regra, Normalmente via denúncia espontânea, né? Muitas vezes, isso né? é. Mas Que aí a faz. melhor, a forma mais assim, para o contribuinte mais aderente a ele, em algumas situações não cabe, né? Mas é fazer essa nota de entrada de ajuste, entendeu? Porque ele precisa dar entrada com essas notas, porque às vezes acontece também, para pensar, tem devolução também. Na devolução, teoricamente, teve circulação da mercadoria, né? Ela saiu da loja. Então Sim. você, geralmente o cancelamento, ele expurga essa questão da circulação. E aí Uhum. você tem que, já que devolveu, você tem esse procedimento de fazer a nota de ajuste para dar entrada, porque ele precisa também acertar o estoque dele. Porque tem essas situações Uhum. que, às vezes, o contribuinte, principalmente os do regime Simples Nacional, é mais suave. Mas do Uhum. regime ordinário, Ordinário? ele tem um apego maior ao controle de estoque dele, né? Sim. E aí ele precisa, assim, ele prefere usar a nota. São casos e casos. Uhum. Existe essa Uhum. forma que você gera uma extemporaneidade, mas aí você traz para si ali, como gestor aí, essa responsabilidade. Uhum. Às vezes o contribuinte ele precisa também do controle do estoque dele, ter também essa Uhum. forma de produzir essa nota, principalmente da devolução. A devolução que gera Sim. mais esse problema. O cancelamento que ele vai fazer a troca ali, depois fica quase elas por elas. O problema é que ele às vezes ele Sim. esquece de acertar o estoque. Mas é isso mesmo, você É, tem essa opção. E assim, aí poderia, aí é uma ideia. Em alguns casos, igual isso daí é o modelo de Goiás, mas isso daí é só para o CTE. Ele permite uhum. que o contribuinte acesse a agência virtual, ele justifica, aí lá tem uma taxinha, e aí permite que ele Uhum. faça depois. Entendeu? Mas aí é um modelo que Goiás fez para a agência virtual dele. Entendeu? E Que ainda aí ele assim por CTE, né? sim, Específico e por assim para o CTE. CTE, para a NFC não, porque a NFC é o volume, né? O Uhum. documento mais Sim. volumoso que tem. Então tem isso. É. Então vamos lá. Então, assim, outra questão que aparece muito problema: informação de meio de pagamento incorreto. Na maioria das vezes, é quem não tem aquilo que eu falei para vocês, a integração. Porque quando tem integração, quem faz tudo é a empresa de credenciamento de meio de pagamento. Então não tem erro. É muito difícil ter erro. E hoje isso caiu de preço. Antes um TEF, né? O Flyer vai lembrar aí que o Flyer pegou a FDCF, era caro. Hoje o TEF, com essa questão de tecnologia na nuvem, as empresas de transferência eletrônica de fundos oferecem essa solução, que aí pode estar ali num Smart POS, sem fio, e aí ela consegue integrar, os preços caíram. E aí, para a conformidade da empresa, é bem melhor. Né? Ela pode ter essa solução, porque imagina que o caixa lá está num dia meio bravo, e aí, o que, que ele faz? Tudo ele marca só na mesma tecla. Ele não muda lá. Se pagou em dinheiro, se pagou em cartão, se gastou no Vale Gás, ele sempre faz a mesma coisa. Quando vier para as malhas do fisco, vai gerar, infelizmente, vai gerar divergência, inconsistência, até que vai se provando, né? É complicado. Então, ter essa atenção, principalmente quando é cartão e ele coloca dinheiro. Né? Das outras opções, vai abrir. Então, é importante ter essa questão de olhar para essa conformidade. A olhar essa questão do boleto, olhar se não está surgindo, entendeu? Porque se você faz uma NFC bem feita, na questão do meio pagamento, simplifica muito a hora de você escriturar a FD. Simplifica muito a forma de você gerar o seu PG10 lá, porque você vai poder até para tirar ali as retenções e tal de uma forma mais qualificada. Quando você não faz isso, você está sujeito à inconsistência, pagar tributo a mais, né, e todas as situações aí devidas. Outra questão, né, que a gente até comentou um pouco, é esses QR Code que as empresas às vezes não atualizam na forma de consulta, não colocam da maneira correta e gera muito atrito. O contribuinte, às vezes, principalmente em estados que tem,
programa de cidadania, ou o cara que gosta de conferir as compras, ele acha que tem alguma sonegação ali e faz denúncia, quando na verdade é um problema técnico, de forma de aquilo que eu falei, a responsabilidade de cada um. O contador tem a responsabilidade dele, o auditor tem a dele, o contribuinte tem a dele e o desenvolvedor de sistema também tem a dele. Então, cada um vai ter que acertar dessas situações. Agora, essa é algo que gera muito problema. Seja assim, o CST integral, que está errado, e não seria, e não acompanha essas atualizações. Por isso que eu falei aquela questão lá daqueles aplicativos e softwares de classificação de mercadoria, que eu citei ali. O importante é o seguinte: você pode, mês a mês, subir suas planilhas e eles te retornam. Ou é só um produto que você tem dúvida, né, que era a substituição tributária, que geralmente gera mais essas confusões, você vai lá, faz a inteligência artificial, saneia isso, fica tranquilo, porque muda. Você vê que, assim, até então o Espírito Santo usava substituição tributária, depois antecipação. Você viu que o vinho, ano que vem, vai para sair da substituição. Então, é dinâmico que acontece essa classificação. Se você não tem isso, você acha que vai ficar para sempre aquilo ali, tem problema. E aparece muito nas malhas hoje. Mas tem dois comportamentos ali que tem que deixar claro, assim, né? Quando o contribuinte coloca igual o CST errado e não é por substituição tributária. O problema é que às vezes tem consultoria que aconselha o cara a fazer isso. Eu acho assim, é quase que dar o buraco para ele cair. Né? Você vê que, vieram aqui e me aconselharam, que é o quê? Usar o CST 60 de substituição tributária quando o produto não está. Aí o que ele faz? Ele vai declarar o PG10, vai estar menor, porque a substituição tributária não aparece lá no cálculo do ICMS do PG10. Ele faz esse CC 070 na escrituração lá da FD. Vai porque se ele reteve, quem que pagou? Ele consegue comprovar? Né? Então, assim, esses dois é o que gera mais problema, e principalmente da substituição tributária. E tem pessoas que falam, coloca aí, já teve problema que você viu, assim, tinha uma opção da empresa, às vezes, de planejamento equivocado. Coloca isso daí, esses créditos dali, mas ele consegue comprovar esse crédito? Consegue comprovar que essa não, se não consegue, vai ser multa, vai ser situações, né? A menos que ele reveja essa questão aí do procedimento dele. E muita atenção sempre. NFC em contingência gera muito erro. Se ela está em contingência e foi rejeitada, não está na base da Secretaria da Fazenda. Se não está na base aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o consumidor não vai consultar. O que vai acontecer é que ele vai ter poucos pontos da cidadania lá dele. O que vai acontecer quando você for escriturar, essa nota não é autorizada. E se é um fisco mais rigoroso que entende, não, eu não vou aceitar que você escriturou, porque você escriturou uma nota que não está autorizada, essa nota não tem valor fiscal. E aí, se isso daí virar depois multa? Isso daí são coisas que vocês estão sujeitas, entendeu? Então, assim, é complicado, muita atenção. Então, tem empresas que às vezes optam em operar em contingência, e só que depois tem um péssimo controle da conformidade do retorno dessas contingências. Porque lembrando, rejeição, ela volta para você acertar. Se você não manda, você pensa, não, eu mandei de contingência depois, foi tudo certo. Não, tem o retorno, você tem que ver se está certo. Muita atenção a isso. Então, são as questões mais pontuais, que eu quis trazer assim, de maiores problemas. Soraya trouxe também alguns aqui que chega lá pelo Fale Conosco, que vivencia isso. Então, é muito importante, assim, né? Estar atento, ter esses canais, né? Porque igual, né? Teve problemas aí de carregamento, às vezes tem. Aí fica uma questão de compliance. É importante usar esses canais, né, que existem no Fisco, né? A Soraya tem ali conversa com Fale Conosco, vocês podem acessar. Por quê? Tem muitas das coisas que às vezes tem problemas de carregamento. Igual essa semana a gente teve um problema de carregamento nos XMLs ali da NFC. E aí, quando ele gerava o relatório das notas emitidas, não aparecia algumas. Né? Então tinha esse problema. Outro problema que pode acontecer, às vezes, que é de comunicação. Tem problemas nos meios de pagamentos que empresas, já tive empresa que às vezes ela faturava 100 mil por mês e a empresa de cartão encaminhou que ela estava vendendo 1 milhão, mas era um erro no processamento da empresa de cartão. E aí tem pessoas que ficam tão desesperadas que não vai lá, não pergunta se tem um erro, não comprova que tem essas fraudes, entendeu? Então fica atento a essas questões.